3, 2, 1. Vamos nessa? Vamos, bora. Bora. Antes de tudo que eu faço, eu peço a orientação de Deus. Que Deus nos abençoe nesse momento, nos dando orientação, que a gente possa alcançar os objetivos, não os nossos, mas que as pessoas que estarão vendo esse nosso bate-papo possam de alguma forma tirar algo proveitoso. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Gabriel, do Instituto Fernando Gabriel, e hoje eu tenho uma alegria de trazer aqui o Rafael. Tudo bem, Fernando? O Rafael e eu, nós temos uma história muito parecida. Eu sou um adicto em processo de recuperação. A minha última vez que eu usei drogas ou qualquer substância que altere meu estado de consciência foi no dia 30 de junho de 2002. Dia 30 de junho de 2018, de 2020, agora eu faço 18 anos limpo. Né? Parabéns, Fernando. Parabéns, eu sei que a luta é difícil. Então eu trago aqui o Rafael, né, que agora dia 28 de março estará completando 8 anos limpo. Dia 28 de março de 2012 foi a última vez que eu usei drogas e aí eu já estou nesse processo de recuperação há 8 anos. Dia 28 de março de 2020 completo 8 anos. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então assim, você vai ver assim, eu coloquei uma entrevista com o título desse nosso bate-papo aqui, entrevista com um ex-mendigo que morou na Cracolândia durante 5 anos, né? E que acabou de se matricular num curso em uma universidade estadual aqui no Paraná. Como que é isso? Vamos falar primeiro da parte assim, quem é o Rafael hoje? A gente vai ter tempo para falar. Eu estou aqui com um cara que morou 5 anos na Cracolândia, né? Uma pessoa que ele vai estar falando para vocês, mas eu quero fazer a seguinte abertura. Eu quero falar para você que está ouvindo aí, que você está com problema com alguém da sua família. O dependente, o usuário de droga, o adicto, a pessoa que está fazendo uso da droga, ele não quer mudar. Ele não quer. Infelizmente é isso. E as pessoas que estarão assistindo esse vídeo aqui, nós estamos fazendo esse vídeo para você, que quer aprender a lidar com pessoas como nós, enquanto nativa. Então assim, o que faz? Por que as pessoas não conseguem parar de usar droga? Por que a gente não consegue mudar o nosso comportamento? Por que nós prometemos, juramos que vamos mudar e não conseguimos? Qual que é a chave? E é a respeito dessa chave que vai ser o nosso bate-papo hoje. Como conseguir realizar? Como que nós conseguimos fazer isso? Como que nós conseguimos fazer a transformação na nossa vida? E geralmente as pessoas, o adicto, a pessoa que está usando droga, ela já fez a escolha dele. Ele já fez. Não importa. Usar droga é a escolha dele. Eu sempre digo, uma pessoa que usa droga, ela interfere na vida de 30 outras pessoas à sua volta. É uma doença. A adicção é uma doença que não tem cura, é progressiva e fatal. Agora cabe a você, qual que é a mensagem que nós queremos passar para você? É que se você precisa estudar, você precisa entender a doença, você precisa aprender uma série de fatores, dos quais nós estaremos falando a partir de agora aqui. Como lidar, o que fazer.
às vezes vai precisar ser duro, às vezes vai precisar ser acolhedor. Então, Rafael, eu precisava fazer essa introdução para explicar para a pessoa que nós estamos aqui para falar para aquele familiar, para a esposa, né, para o marido, para o pai, para o avô, né, que está passando por esse problema e que não sabe muitas vezes como lidar. Né? É um jogo, é um jogo muito difícil. Gostaria que você começasse a contar como que se deu isso. Né? Você está com quantos anos hoje? Bom, como o próprio Fernando já fez a introdução, né? Eu já não estou mais na Cracolândia há 8 anos. Nesse momento estou aqui na sede do Instituto Fernando Gabriel, com muito prazer de poder compartilhar um pouco essa história de superação, de dificuldades. Eu vou procurar falar mais das superações, dificuldades normais da vida e aquelas que eu escolhi, que eu optei por ter quando eu resolvi usar droga, né? Há muitos e muitos anos atrás. Então, hoje eu estou com 39 anos de idade. Incrível ter chegado aos 39 anos de idade, porque eu fiz de tudo para que isso não acontecesse enquanto eu estava usando droga. Porque quem usa droga, na verdade, é um tipo de um suicida, né? E eu vivia como suicida, mesmo antes de eu chegar na Cracolândia, porque foi um processo chegar até lá, assim como foi um processo sair. Mas completando 39 anos de idade, eu me parabenizo por isso, porque ninguém esperava, eu próprio não esperava. Eu não me via com 39 anos de idade, portanto eu estou tendo que replanejar a minha vida, o que inclui fazer um curso universitário, agregar valores, tudo isso que eu já tenho feito nesses anos. Afinal, eu casei, hoje em dia eu tenho um empreendimento com a minha esposa, né, me mudei de cidade, mas o plano não era esse, o plano era ter morrido usando droga. Então estou tendo que reaprender essa aventura que é a vida. E nessa aventura quem tem me ajudado muito é meu amigo Fernando, porque ele, como ele já falou, ele já está há mais tempo do que eu limpo, já passou por coisas que eu venho passando, né? Então ele pode me auxiliar, às vezes me ouvindo, às vezes me dando uma bronca, puxando a orelha. Faz parte, faz parte. Faz parte, principalmente isso, puxando a orelha, porque a gente é teimoso, dependente de químico é teimoso, dependente de estar usando droga ou não. Então a gente se apega ao erro e fala que está certo. Mas é isso, eu superei o vício de drogas. Agora continuo superando e estou superando as outras dificuldades. O próximo passo é esse, me tornar universitário na Unespar, Universidade Estadual. Eu encho a boca para falar tem que estadual. Encher o peito, isso é uma vitória, não tem nem o que... Mas são os planos superiores para mim, até mais do que os meus próprios. Então, eu estou muito feliz com tudo isso que tem acontecido, Fernando. Eu tenho uma pergunta para fazer. Nós falamos assim, você viveu, vamos fazer só o tempo que a gente tem é muito curto. E quem está assistindo ali, o que levou você a morar na Cracolândia? O que fez você sair da sua casa e fazer essa escolha de morar na Cracolândia? E como que foi esse período ali da Cracolândia? Tenta resumir isso para nós. Bom, a decisão de morar na rua foi minha, partiu de mim, não foi eu morava na casa dos meus pais, não foram eles que me expulsaram de casa, apesar de eu ser um problema, da onde que eu morava, usando droga. Então, tem todos os problemas relacionados a quem está usando droga, convivendo dentro de uma família, né? Mas eu já tinha vestido, a palavra que eu usava era a capa do nóia, né? Então eu falava, bom, eu sou nóia, então eu vou viver como nóia. E um belo dia, não foi bem um belo dia, mas eu resolvi que eu ia sair de casa, porque estava difícil para mim usar droga lá dentro, porque as pessoas que conviviam comigo não me deixavam tranquilo, e estava difícil para eles, eu não os deixava tranquilo. Nesse dia eu peguei tudo que eu conseguia pegar, que agregava um pouco de valor, e fui para a rua, e esse período acabou se estendendo por 5 anos. Eu não sabia que ia ficar 5 anos quando eu saí de casa. Eu falei, você, né, a intenção talvez fosse morrer antes do que isso, né? Mas Deus tem outros planos. O período na Cracolândia dá para se estender por horas falando, porque é incrível. Eu não nasci mendigo, eu me tornei, eu decidi ser. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha.
Foi uma escolha. E o que levou você a tomar essa decisão de ir para a rua, de querer viver na rua? O desejo de continuar usando droga. Eu queria usar droga e ali seria mais fácil, seria mais simples. Né? Então, o que me levou... Mas ninguém chegou assim e falou assim, Rafa, você não tinha algo na sua cabeça, assim, aquela coisa que eu sempre digo assim, a pessoa sabe que está fazendo algo errado para si, né? As pessoas, provavelmente alguém disse para você que isso não estava certo. Como que você lidou com isso, com essa escolha? Bom, até esse ponto eu já tinha recebido muitas ajudas de muitas pessoas, pai, mãe, família toda, sociedade. Eu já havia sido internado em clínicas de recuperação. Quantas vezes você foi internado? Em clínicas de recuperação foram 3 internações, né, em 3 tipos diferentes. Eu também passei por Instituto de Saúde Mental, né, que é hospício, né? Também passei por prisões, né, que foram momentos de afastamento do uso de droga, né, mas em clínicas de recuperação foram 3 vezes que eu passei. Então me foi oferecida muitas ajudas. Né? Só que eu não queria. As ajudas que me ofereciam, todas elas sugeriam que eu tinha que parar de usar droga. Então eu não queria parar de usar droga. Então não era possível. Não é possível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Né? Então, por mais que meus pais tentassem, que minha família, namoradas e todas as pessoas tentassem, eu não queria. Então não adiantava fazer esforço. O que eles podiam fazer era talvez buscar ajudas para si próprios. Né, que é isso que a gente vai falar aqui, que o Fernando vai falar. Enquanto o adicto, o dependente químico, não quer ajuda e está prejudicando as pessoas ao redor, essas pessoas ao redor devem procurar se ajudar, né, porque senão afundam junto com o próprio dependente químico. Qual é o sentimento de uma pessoa que está vivendo ali na Cracolândia? Porque provavelmente eu enquanto adicto, eu vivia para droga. Né? Eu estava usando droga, já me preocupava como que eu ia ter a próxima dose. Né? Eu pensava em como que era assim, o seu dia a dia ali dentro. O que acontecia ali naquele dia a dia? Você usou a palavra sentimentos. Eu acho que pelo menos eu, né, mas acredito que se estende aos outros dependentes químicos também, o uso de droga acaba adormecendo os sentimentos, acaba nos endurecendo. Então nós nos tornamos... Eu me tornei incapaz de sentir amor, de sentir sentimentos mais sublimes, né? Então, tudo que eu tinha no meu dia a dia lá era me manter usando. Eu precisava continuar usando, porque em alguns momentos de sobriedade, quando o efeito da droga passava e que eu olhava aonde eu estava, naquele lugar, que parecia um episódio de seriado, de zumbi, alguma coisa assim, aquilo me causava uma certa dor e eu precisava me drogar mais para manter. Então se tornava mais um círculo vicioso. Então o dia a dia lá para mim na Cracolândia, para muitos de lá, era acordar, usar droga, conseguir maneiras de continuar usando droga e isso se estendia. Eu fazia geralmente 3 dias direto sem dormir, né, 3 dias e 3 noites, porque lá é 24 horas, não tem tempo ruim, vamos usar essas gírias. E depois eu simplesmente dormia, o corpo não aguentava mais, por mais que quisesse, eu dormia e acordava nesse ciclo. Não faltaram pessoas lá também que estenderam a mão, de grupos religiosos a pessoas estranhas que nunca estendiam a mão a mim e a todos lá, venha. Né? Só que o caminho era sempre esse, parar de usar droga. E é difícil parar de usar droga. Até por causa do prazer que ela gera, não só o vício, não só a dependência química, mas o prazer que ela gera. Né? Foi mais ou menos assim, mas dá para estender esse... Você fez amigos lá? Amigos? Olha, tem pessoas que eu tenho carinho até hoje. Né? Tem pessoas que eu sei... Eu não sou o único que passou por lá e também não sou o único que saiu. Eu conheço pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu, a esperança, então. A esperança, se eu e outros, se eu que fui mendigo, eu vivia pra droga, pela droga, se eu conseguir, qualquer outra pessoa pode conseguir. Só que não é assim, né? Não é de um momento para o outro. Eu paguei um preço para usar droga. Inclusive eu pago esse preço até hoje, o preço de ter usado droga eu estou pagando até hoje. Eu vou ter que pagar o preço para não usar, vou ter que pagar um preço para ficar limpo.
Mas há esperança, não se deve perder a esperança, Fernando. A todos que eu vejo em situação de rua, drogado assim, eu sei que para aquela alma, para aquela pessoa, existe uma esperança. Vai depender muito dela, óbvio, né? Da ajuda, né? Porque quem está nesse momento precisa de uma mão para se levantar, só que depois caminhar com as próprias pernas. Então assim, a gente foi agora para um ponto, como que você saiu da Cracolândia? Como que se deu essa saída? Foi uma saída traumática. Traumática. Né? Foi uma saída traumática. Toda mudança é traumática, é dolorida. Toda dolorida foi. Quando eu tomei essa decisão de ir para a rua, para a Cracolândia, eu não avisei a ninguém, é claro. Eu simplesmente peguei e fui. Então as pessoas com qual eu convivia acharam que eu tinha morrido, né? Sido assassinado, morrido de overdose, né? Ninguém sabia de nada. Eu passei, acredito que mais ou menos uns 3 anos desaparecido para minha família. Alguém me viu lá e a minha mãe conseguiu me encontrar. Foram 5 anos, então mais ou menos 3 sem contato nenhum com nenhum familiar. Após esse reencontro, não pensem que eu fiquei feliz, né, nada, não é por causa da minha mãe, te amo mãe, mas as pessoas foram lá para fazer eu parar de usar droga. Então o que eu queria era continuar, então isso não me agradou. Em 2 anos a minha mãe fez muito esforço ela me visitava toda semana lá, me levava algo para comer, eu rejeitava, eu a obrigava a dar dinheiro, né, eu barganhava, né, e ela foi me vendo cada vez mais decadente, fisicamente, e isso foi gerando muito sofrimento. Você manipulava sua mãe? Você... porque enquanto adicto, a gente manipula, a gente sabe como conseguir as coisas das pessoas à nossa volta. Sim. Porque eles estão compadecidos, estão sofrendo, à nossa volta vendo, a gente também sofre, só que a gente aproveita desses momentos para conseguir algo para nos manter o nosso vício. Então geralmente a gente identifica qual que é a fraqueza daquela pessoa e aí trabalhamos daquela fraqueza para obter dinheiro, droga, algo que nos dê alívio naquela situação. Então manipulava muito a minha mãe, assim como todos ao redor, né? Eu estou falando do exemplo dela, mas houveram muitas pessoas que estenderam a mão para mim muitas vezes, a mesma pessoa. Então eu percebi o que aquela pessoa queria que eu falasse, então às vezes vinha religiosos, então vinha me falar de Jesus, de Deus, então dava ouvido, tudo na intenção de que no final eu recebesse uma roupa que eu pudesse vender, dinheiro, algo assim. Então eu manipulava muito. E para terminar a resposta da pergunta anterior, a minha mãe no final ela sempre me ofereceu: Rafael, você quer ir para uma fazenda, para uma clínica, né? Você precisa de tratamento? E eu falava assim: quem precisa de tratamento é você que está louca, né? Eu como um mendigo, eu andava barbudo, cagado, fedendo, uma coisa horrível, aquela situação de que as pessoas se desviam, né, com razão até, porque não é algo socialmente prazeroso estar perto, né? Então na situação eu dizia que quem precisava de tratamento eram os outros, né? E até que um dia optaram, a minha família, por me fazer uma internação compulsória. Acabavam de instituir esse tipo de internação. Como eu falei, eu já tinha sido internado anteriormente 2 vezes em clínicas de recuperação. E eu estava lá na Cracolândia, dia 28 de março de 2012, usando droga, feliz, relativamente feliz, né? Porque afinal eu estava com droga, eu estava sob efeito de drogas. E aí as pessoas vieram e me seguraram e me amarraram e gritavam que era para o meu bem. E foi traumático, foi uma experiência horrível para mim, para todos que estavam presentes lá. No final eles conseguiram me sobrepujar, né? Eram três pessoas, me trataram muito bem, por sinal, né? Sou muito grato a eles. E aí eu fui para uma clínica, mais uma vez para uma clínica de recuperação, e a minha intenção nessa clínica era sair de lá e continuar usando droga. Esse era o meu plano, Fernando. Então tudo que aconteceu depois, casamento, faculdade, tudo isso não era o meu plano. Meu plano era, já que eu estou internado, já conhecia como funciona uma internação, eu já sabia interpretar o bom
o bom paciente, o bom interno. Então sabia manipular as pessoas lá dentro também. E falando, bom, já que eu estou aqui, eu vou jogar o jogo. Depois, nenhuma internação é eterna, né? Há um tempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, vai, de cada lugar tem a sua. Falei, bom, uma hora eu saio daqui. Quando eu sair, eu volto a usar droga. Eu briguei com a minha mãe lá, falei pra minha mãe, nunca mais você vai me ver, você queria salvar um filho, você perdeu seu filho para sempre. Imagina eu gostaria, né? É justamente isso que eu quero enfatizar para você que é pai, mãe, esposo, esposa, que de repente você precisa chegar nesse ponto de você proteger esse familiar, essa pessoa que está doente, né? Eu sempre, tem uma coisa que eu penso, que eu reflito muito, a gente fala assim, não, eu sou dono da minha vida, né? Eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida, tomo as minhas decisões, enfim. E isso não é verdade, né? Porque vai chegar um momento que alguém vai internar você, né? E é importante essa pessoa, esse pai, no caso a mãe, esteja segura de informações, né? E assim, quando um pai, uma mãe, alguém interna o ente querido, a pessoa que está lá, né? Existem duas coisas nesse caminho, na questão do internamento. A primeira, no caso da mãe, ela sofre. No caso do Rafael, ele estava 5 anos, né, morando na rua ali, mas a maior parte dos casos não é assim. Então os pais eles vão lá e nesse momento nós, né, igual você falou, a gente jura, ó, nunca mais quero te ver, a gente xinga, a gente fala coisas absurdas. Então assim, eu digo para você, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos. Se você sabe no seu coração que essa é a medida, que você fez tudo que era necessário, para salvar a vida dessa pessoa que você ama, é preciso tomar decisões às vezes duras, você vai ouvir coisas muito difíceis, mas é preciso estar firme, porque essa decisão pode salvar a vida dessa pessoa, tá? Agora, existem outras situações em que a pessoa quer internar o doente, né? Já veio pais para mim, né? Que quer internar o filho para que ele fique ali no internamento, né? Lá 6 meses, 9 meses, e ele consiga viver a sua vida normalmente aqui dentro. A transformação que é necessária quando uma pessoa é internada, a família precisa mudar. O que nós estamos dizendo para você aqui é que você precisa aprender a lidar com essas pessoas, até se for necessário o internamento, que você saiba como fazer isso. Mas dentro da sua casa é importante você aprender o que estará acontecendo dentro da clínica, você precisa acompanhar lá. Você precisa montar um plano de ação para dentro da sua casa, porque a hora que a pessoa sai da clínica, ela começa a vir para a sociabilização, depois de 1 mês, de repente 3 meses, 6 meses. Então, se ela encontrar, né, essa família desestruturada, né, tem um livro do Dr. Wilson Dispost, Filhos da Dor. Dr. Wilson Dispost, ele é um advogado de Birigui, interior de São Paulo. Ele é o delegado aposentado que tem uma clínica, né? E ele escreveu um livro, chama-se Filhos da Dor. Nesse livro, ele dá vários relatos, né, de vários internamentos, de várias pessoas que passaram por ali, né? E tem um caso em específico que ali próximo do período de internação, estava terminando, o rapaz ele começou a ficar aflito, e daí o Dr. Wilson pegou e chamou esse garoto para conversar. Vem cá, o que está acontecendo? Né? Você está prestes, o teu internamento está bom, você está firme, como é que você está? Ele acabou descobrindo que esse garoto iria voltar para casa e a mãe ainda mantinha a cervejinha na geladeira, a bebida alcoólica, e esse era o link para ele voltar. Porque quando a gente para, eu não acredito, não funciona a política de redução de danos.
Se o cara usa crack e cocaína, não adianta você falar assim, pode beber. Não, porque a bebida alcoólica, ela também, né, altera o estado de consciência e isso é um trampolim para outras drogas. Então não funciona. É parar com tudo. Eu vejo o pior. Um garoto sendo internado numa clínica, ele não tem o vício do tabaco, ele tem outros vícios, só que lá dentro da clínica é permitido fumar. Esse garoto saiu da clínica fumando, viciado em cigarro. Então assim, ele em vez de ir para a clínica para se curar de um vício, ele adquiriu outro. Né? Então assim, é complicado isso. Então assim, gente, tomar cuidado com que... Então assim, a família precisa de uma transformação para receber esse dependente em recuperação que vai voltar para casa. Existe um processo aí, tá? Existe um contrato, que eu posso falar em outros vídeos, que você precisa fazer com os deveres dentro de casa, né? Direitos e deveres. E assim, a transformação tem que ser da família, não é só do dependente. E as causas que nos levam a usar drogas, a gente pode voltar a falar nisso, tá? Mas assim, vamos voltar aqui, Rafael. Como que foi o teu tratamento? Eu tenho uma pergunta para fazer assim, as clínicas, de modo geral, ela salva, ela recupera o indivíduo? Pô, salvasse, acho que eu teria saído da primeira e estaria salvo, né? Porque eu fiquei da primeira assim. Até porque a gente sabe todos os passos, a gente sabe toda a parte técnica, a gente conhece como que são as regras, só que a gente não consegue mudar. Então, assim, então quer dizer que a clínica por si só ela não ajuda, nenhuma. Sim. Não, ela não resolve o problema, até porque a gente está lidando com uma doença incurável, né? Então não existe cura. Eu parei, mas eu continuo fazendo tratamento até hoje. Eu frequento reuniões, eu faço terapia, uma série de coisas, né? O importante da clínica é aquela desintoxicação. Porque como eu estava relatando, eu cheguei na clínica e eu falei, bom, já que estou aqui, né, o meu desejo era continuar usando droga. Eu fico aqui, eu saio e continuo usando droga. Isso foi na primeira semana, isso foi na segunda semana, no primeiro mês. Quando eu comecei a desintoxicar, sair da obsessão pela droga, eu pude começar a perceber alguns benefícios da vida, no meu caso, da vida social, de ter uma cama, um chuveiro quente, né, e outras coisas do próprio relacionamento interfamiliar. Eu falei, bom, não é tão ruim assim. Eu pude começar a perceber, só que isso só foi possível porque a clínica me permitiu desintoxicar. Eu não conseguiria fazer essa desintoxicação na rua. Eu tentei muitas vezes, eu tentei desintoxicar, parar, então eu tentei redução de danos. Bom, se meu problema era a cocaína, né, então, porque eu progredi de uso, né, não comecei com crack, eu fui progredindo, mas se meu problema é a cocaína, eu vou só fumar maconha em determinados horários. Não funcionou. Para mim a redução de danos não funcionou. Então o que foi necessário nessa última internação? Além de eu estar lá e desintoxicar, eu tive uma equipe disciplinar lá muito boa, com os terapeutas, tudo assim, e eu pude perceber as coisas ao meu redor. Eu pude me olhar no espelho e perceber que existia um ser humano ali, porque até então eu me via como um bicho, né? Isso foi muito importante. A clínica não salvou, né? Se tivesse salvo, eu não precisaria de reuniões, eu não precisaria de terapia, eu poderia viver tranquilamente, eu poderia usar droga tranquilamente, controladamente, só que infelizmente não é possível. Então eu sou grato ao tempo da clínica, foi muito importante, mas eu preciso continuar a caminhar com as minhas próprias pernas após sair de lá, né? É muito importante isso, porque quando o Fernando estava falando das mudanças que a família precisa fazer, poxa, se eu usei droga 10, 15, 20 anos, né, e eu estou há 6 meses limpo, é óbvio que o meu desejo de não usar é muito fraco, é muito tênue. Qualquer coisa, abrir uma geladeira e ver um vinho que está lá desde do Réveillon passado, que a família não abriu, aquilo pode... Aquela estante que tem ali, todo mundo tem a televisão, tem a estante cheia de bebida alcoólica. Coisa linda, maravilhosa. Hoje, com certo tempo limpo, que não me garante, mas eu já aprendi um pouquinho, já não me causa tanto problema. Mas se eu saio da clínica e dou de cara com isso, eu não tenho crack, mas tenho álcool que vai me dar um certo alívio.
Né? Então, por isso que é necessário essa mudança das pessoas ao redor, até que o dependente químico, a pessoa que está em tratamento, consiga lidar, né, se fortaleça. Né? Hoje em dia, o meu desejo de não usar droga é muito maior do que há 8 anos atrás. Né? Então eu fiquei limpo um dia, meio sem querer. Tá bom, hoje eu não vou usar droga, Fernando. Isso 8 anos atrás. Hoje eu não vou, mas sabe, mais ou menos. Era muito pífia a minha vontade. Hoje eu determino, eu não vou usar droga. Né? Hoje eu não quero. Aquele eu queria, mas não ia. Isso, né? Às vezes até mais pelos outros, né? Porque... eu comecei pelos outros. Eu resolvi não usar droga nesse período, não era por mim. Né? Eu resolvi fazer por uma outra pessoa, né? Porque eu achava que aquela pessoa não merecia mais derramar uma lágrima por mim. Né? E qual o problema disso? Quem é essa pessoa? Era minha mãe. Né? Era minha mãe. Então, quando eu tive o processo de ressocialização, então eu estava internado, como eu disse, eu já sabia como agir na clínica, então eu ajudava em algumas tarefas na clínica, eu era, vamos dizer, voluntário em algumas tarefas, então eu tinha algumas benesses, né? Então podia tomar um café, alguma coisa assim, então já era bem visto na clínica. O Rafael está indo muito bem no tratamento, e meu plano está dando certo, né? Então eu estou manipulando todo mundo. Eu ganhei, como eu estava internado compulsoriamente, eu não podia sair de maneira nenhuma. Não era como uma prisão, né, porque afinal um negócio aberto, mas existia seguranças e tudo assim, então eu não tinha opção de desistir do tratamento, né, como existe o tratamento aberto. Então depois de, eu não me lembro se 2 ou 3 meses, eu recebi a resso, que era chamada, né, ressociabilização. Então eu ia passar um final de semana em casa. Então meu desejo nesse final de semana era de usar droga. Eu falei, meu plano, Fernando, tinha dado certinho. Então consegui ganhar a minha liberdade, né? Vou para casa da minha família, então eu acabei indo, e lá naquele dia, junto com a minha mãe, com as minhas irmãs, tudo, o meu único desejo era usar droga. Eu estava sorrindo por fora, né? Por dentro eu queria voltar a fumar crack. Eu queria voltar para a Cracolândia, não queria só fumar crack, eu queria voltar para aquela vida que eu levava. Então, os familiares alegres comigo, o Rafa está de volta, olha só, já havia cortado a barba, estava fisicamente mais gordinho, então não estava mais no estado esquelético, quase morto, quando eu estava usando droga. E ali durante aquela reunião familiar, né, eu planejava, bom, ali está a bolsa da pessoa, já estava de olho, né, planejando horários, notebook. Meu plano era simplesmente, em algum momento, pegar, roubar tudo e voltar para onde eu estava. Né? E nessa ocasião, onde que eu estava, era bem próximo do centro de São Paulo e da região da Cracolândia. Eu estava no apartamento e eu estava olhando pela janela. Naquele momento eu estava vendo um morador de rua, né, um mendigo, né, também um usuário de droga. E ele estava mexendo no lixo, como muitas vezes eu fiz. Eu fiz para procurar comida, eu fiz para pegar pedaço de plástico para fazer utensílio de uso de droga. E aquela pessoa em específico estava preparando um cachimbo. Né? E eu olhei e falei, nossa, daqui a logo sou eu que vou estar. Eu queria estar ali naquela situação. Vejam só, num apartamento confortável, cercado de amor, de cuidado, de comida, né? Um ambiente já até sem álcool, sem nada, todo mundo preparado para me receber, sabendo das dificuldades, né? Eu queria voltar para aquela situação de uso de droga, porque a droga causa prazer. Bom, enquanto eu estava olhando aquela pessoa para a janela, eu não sei se eu já contei isso para minha mãe, né, mas eu estava olhando, a minha mãe se aproximou de mim por trás. Isso sempre me emociona, mas eu não vou chorar em público. Não, tá, mas né? a gente não tem, a gente está aqui para falar a verdade, não tem... Mas eu tenho dificuldade, Fernando, com sentimentos, assim, sim, né? Até com licença. A minha mãe se aproximou de mim quando eu estava olhando na janela e falou, como estava lá no centro, né, bem próximo, ela falou de quantas noites ela passou acordada, olhando para aquela mesma janela, imaginando onde eu estava. Imaginando se eu estava vivo, e ela falou isso chorando e me abraçou. E foi a primeira vez em muitos anos que a lágrima dela me atingiu de verdade, porque ela já tinha chorado enquanto estava na Cracolândia, filhinho, eu te amo, e nada daquilo me atingia. Eu só queria voltar lá, eu só queria que ela parasse de chorar, me desse dinheiro e eu voltasse a usar droga.
Então, quando ela chorou e eu já estava desintoxicado, já era possível sentir, eu jamais ia ser capaz de sentir aquelas lágrimas se eu tivesse sobre o efeito da droga ou sobre a abstinência da droga, sobre o desejo, aquela a compulsão, coisa. Né? A clínica me permitiu voltar a sentir. Portanto, ela me abraçou e chorou, e aí eu decidi, eu não vou usar droga. Aquele dia eu não fui, eu não roubei nada, eu falei, não vou usar droga porque minha mãe não merece mais derramar uma única lágrima que seja por causa de mim, que ela já tinha chorado muito, minha mãe estava em frangalhos, né? Tinha adoecido, né? Por conta disso. A gente não percebe, o usuário costuma dizer assim, só estou fazendo mal a mim mesmo, né? Mas as pessoas que estão ao redor, que ama, sofrem, mãe, filhos, a sociedade como um todo, irmãos, a sociedade, se eu tenho uma responsabilidade de uma empresa e eu não consigo cumprir, eu estou prejudicando tudo isso. Então, como você disse, você falou 30 pessoas em média, então eu achava isso, que eu estava prejudicando só a mim mesmo. E ali eu pude ver o quanto eu estava prejudicando, além de mim, todas essas pessoas. Eu comecei a ficar limpo, como eu disse, pela minha mãe, né? E eu continuei fazendo meus tratamentos e tudo. Eu percebi em algum momento que eu precisava ficar limpo por mim. Eu precisava aprender a me amar, encontrar valor em mim mesmo. Por quê? Porque as pessoas mudam, as pessoas decepcionam, eu decepciono as pessoas. Então, quem me garante que um dia eu não ia ficar bravo com a minha mãe, ou minha mãe não ia ficar brava comigo, ou minha mãe fosse faltar um dia, né? E aí, o que eu faço no dia que minha mãe faltar? Bom, não está mais aqui, a pessoa pela qual eu prometi que eu não ia usar droga, agora eu posso usar droga. Não poderia usar, a mente do adicto faz esse ginásio, essas mudanças. Então, na terapia eu percebi que eu precisava encontrar esse amor em mim mesmo. Então é o que eu tenho buscando, vou buscando nesses 8 anos. Eu não gostava muito de mim, hoje eu até acho que eu sou legalzinho, assim, me surpreendo das pessoas me receberem na casa delas. Então você imagina, hoje eu estou limpo, é por mim. Hoje eu não uso droga, não é pela minha mãe, não é pela minha esposa, não é pela minha família, não é por você, não é pela sociedade, é por mim. Eu mereço levar uma vida melhor. Eu mereço não chorar mais por causa de droga, eu mereço comer num prato, numa mesa. Eu mereço. Né? Minha mãe também não merece chorar, nem minha família, nem a sociedade merece alguém causando problemas, mas principalmente eu. Você falou uma coisa muito interessante, que é a forma, a gente vai trocando, vai barganhando, né? Quando eu tomei a decisão de parar de usar droga, eu estava no motel com uma arma, eu já contei isso num outro momento, e eu fiz uma oração. E a partir daquele momento houve uma transformação em mim, dentro de mim, né? Talvez a sua transformação veio com esse abraço da sua mãe, e a partir dali eu comecei, né? E eu fui procurar ajuda, né? Eu acabei encontrando ajuda em um grupo, onde eu acabei descobrindo que eu tinha uma doença, que é a adicção, que ela não tem cura, é uma doença progressiva e fatal. E essa doença que eu tenho, que nós temos, é pior do que o câncer. Porque nós já vimos pessoas próximas a nós se curar de um câncer, né? E hoje está vivendo uma vida normal, né? Enquanto nós temos que estar super atentos com a nossa doença. E uma coisa que eu sempre digo, né? Eu sou coordenador de alguns grupos de autodesenvolvimento. A primeira coisa que eu digo nesses grupos, a pessoa que está chegando, a hora que ela entra pela porta, eu sempre digo o seguinte, é importante que você deixe a sua persona lá fora. Aqui não importa quem você é lá fora, não importa. Aqui nós fazemos a terapia dos iguais. Por quê? Aqui nós não temos preconceito de quem vem. Nós não temos não nos preocupamos com quem você é, o que você fez, né? No entanto, nessa terapia de grupo,
ela promove várias experiências. Hoje eu estou falando aqui com um cara que tem uma experiência riquíssima. O cara saiu da Cracolândia, o cara era um mendigo, né? E ele conseguiu transformar a vida dele. Nós estamos aqui dizendo para você que isso é possível. É possível. Eu saí de uma situação muito complicada também. Então assim, como que se deu essa transformação? Em mim, eu descobri nesse grupo que eu tinha uma doença, né? Eu não passei por... como talvez, cada um tem uma história, uma maneira, eu lembro que eu já tinha frequentado vários grupos. AA, NA, Amor Exigente, vários grupos. Só que eu acabei encontrando um grupo específico lá em Curitiba. Eu tenho a honra de seu Ariel, né? Eram duas pessoas, o seu Ariel e o Sérgio. Eles eram os coordenadores. São assim, foram eles que conseguiram, né, me ensinar a como lidar comigo. E isso foi em 2002. Em 2013, janeiro de 2013, o Sérgio, né, ele esteve presente no meu casamento, né, ele celebrou meu casamento, né, assim, deu a bênção, né, para mim, para minha esposa. E na época eu não sabia, mas ele indicou para eu, o grupo, ele falou assim, olha, você precisa de um tratamento, você precisa de um acompanhamento de um psiquiatra. Porque assim, qual que é a doença? A doença, ela interfere na nossa psique, nas nossas emoções. As minhas recaídas, elas sempre aconteceram por fatores, por desequilíbrios emocionais. Aquilo que você acabou de falar da tua mãe, eu estou me espelhando na minha mãe, briguei com a minha mãe, pronto, não tenho, então vou usar droga. Então assim, eu precisava controlar. Então assim, naquele período de abstinência, eu vou para o psiquiatra, só que eu tive eu pude escolher. Então eu fui para o tratamento homeopático. Ele demora mais, mas ele atua profundamente, né? Então eu quis pagar esse preço. Até porque eu estava assim, né? Estava conseguindo, porque a partir do momento se você ficar 15 dias limpo, se você conseguir ficar uma semana, né, limpo, você consegue ficar o resto. Porque nós fazemos essa escolha diariamente, não é isso? Então assim, diariamente nós fazemos essa escolha de estar limpo. Todos os dias. Eu estou há 18 anos, quase 18 anos limpo, eu faço essas escolhas todos os dias, porque eu me frustro, eu tenho vários outros problemas. Naquela época, então, eu fui fazer o tratamento homeopático, né, por causa da medicação. Eu fui fazer a terapia, né, e a minha psicoterapeuta era esposa do Sérgio, eu não sabia, né, que ela também esteve presente no meu casamento. Isso é um motivo de muita alegria para mim. Depois de muitos anos, isso aconteceu. E daí eu tive que fazer uma série de transformações na minha vida, né? Dentre estas transformações, por exemplo, uma das coisas que a gente fica emotivamente muito desestruturado, né? Então, essa questão emocional nossa mexe demais, nos desequilibra. Por isso que a medicação, o acompanhamento com um terapeuta qualificado, que tenha domínio, né, de situações das quais nós vivemos, das necessidades que nós temos, para nos orientar, né? Então a gente precisa fazer uma programação diária. O que eu vou fazer de manhã? Sim. Né? Então assim, eu acordava de manhã, eu fazia a oração da serenidade, suplicando a força superior para que eu chegasse até o meio-dia. Então, do meio-dia, eu sentava, eu reaprendi a fazer oração, né? Então eu pedia para eu conseguir ficar até as 18 horas limpo. Quando eu chegava em casa depois das 18, eu chegava, tomava um banho, e daí eu fazia uma oração para que eu ficasse até as 10, 11 horas da noite, limpo.
E daí a hora de eu ir dormir. Então assim, eu precisava ter um controle diário de todos os momentos. Eu precisei montar um esquema, uma fotografia da minha vida, de forma com que eu visse. Então assim, não existe aquele, nunca mais vou usar droga. Não, é só por hoje. Não, só por hoje, um dia de cada vez. Um minuto de cada vez. Então eu passei a viver um minuto de cada vez. A programar o meu próximo dia. Como que vai ser meu dia amanhã? Se eu não penso se eu não programo como vai ser o meu dia de amanhã, eu não tenho algo, né? E quando a pessoa sai da clínica, né, a gente vê muito isso, a pessoa ela fica desestruturada, fica com medo de sair, fica com medo de visitar, de ver. E assim, eu digo, anota isso. Eu tenho uma metodologia, né? Eu trabalho com acompanhamento de pessoas, com grupos terapêuticos, né, com pessoas que querem parar de usar droga. Então, assim, o que nós precisamos, um empreendedor, ele cria uma meta, um planejamento anual, né? Então, ele vai criar um objetivo, vai dividir esse objetivo em algumas etapas para ir fazendo as medições, e ele vai em cada medição, né, em cada período de tempo que ele vai escolher ali para fazer, olha, como que está indo o meu projeto. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, então assim, qualquer coisa, né, que me leve a voltar a usar droga, eu elimino. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então assim, não é as coisas que eu quero, o que eu não quero para mim é voltar a usar droga. Então assim, qualquer coisa que me leve a voltar a usar droga, eu elimino da minha vida. Não importa. E as primeiras coisas são as amizades da ativa, né? São aquelas companhias, não existe meio termo. Não existe meio termo para nós. Ou é ou não é. Então, voltar a usar droga, qualquer coisa que me leve a fazer isso, não funciona, né? Nós ouvimos recentemente assim, o meu pior inimigo sou eu mesmo. A minha companhia é prejudicial a mim. Não é? A minha companhia, eu me acompanhando, eu sou a pior. Nesse momento eu sou a pior pessoa para estar na minha companhia, é verdade. Até porque a minha mente mente para mim, ela me engana. Então isso é muito sério. Como que foi então esse processo seu, dessa sua transformação? Depois que saiu da clínica, voltou para casa, como que foi esse início? Né? Você passou por algum processo terapêutico, essa saída da clínica, como que você se sentiu? Como que você se cercou ali, né? Foi assustador. Eu tinha muito medo, Fernando. É assustador? É assustador. Dá medo? Dá pavor, dá muito medo. Vou sair da clínica, pronto, e agora? E agora? Porque as situações que me levavam a usar droga continuavam existindo lá fora. Existem certas coisas que eu não tenho controle sobre os outros, eu sou impotente perante as outras pessoas, sobre a propaganda de televisão, eu não posso mudar isso. Então eu tinha muito medo dessa reinserção social, até por causa da situação da qual eu vivi, então era pavoroso para mim. Então foi por partes, foi como você estava dizendo, na parte de não usar droga, eu fui começando a cada 5 minutos, eu não vou usar droga agora, não foi nem um dia de cada vez, depois eu fui alterando. As pessoas, os amigos da Ativa, que hoje eu sei que não são bem amigos, e não é nem culpa deles, porque afinal também estão usando drogas, e quando a gente está usando droga não tem amigo, não tem filho, não tem mãe, a gente é capaz de passar por cima de qualquer padrão comportamental que exista. Então eu tive que me afastar. Então muitas vezes eu fui visto como arrogante, né? Porque a pessoa, Rafa, eu comentava, beleza, e continuava andando, né? Se eu pudesse desviar, o cara tá ali, eu vou pela rua de baixo, eu fiz isso muitas vezes, né? Porque, como eu disse, a minha vontade era muito fraca, então eu precisava de usar qualquer ferramenta. Então tem essas coisas, do evite. Algo que eu até já comentei com o Fernando, até meu gosto musical eu tive que mudar, porque eu percebi durante o tratamento na internação, eu estava fazendo uma atividade e começou a tocar uma música que eu gostava, eu fiquei muito feliz com aquela música, aquilo foi me dando uma euforia, e aí cheguei no ápice da euforia, eu queria ir além, né? Eu estava eufórico, eu queria um pouco mais além.
qual que é a maneira que eu conseguia ir mais além? Usando droga. Então aquela música me deu vontade de usar droga. E eu já desintoxicado e tudo, eu falei, opa, então está aqui mais alguma coisa que eu precisava mudar. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? No meu caso foi música. Amiga geralmente é todo mundo. E que tipo de música? De repente o pai e a mãe que está ali não sabe que tipo de música que pode ser esse tipo de música. Eu acho que é algo bem pessoal. No meu caso era rap, da época que eu ouvia, então quando eu estava usando droga, ouvindo rap. Hoje eu escolho o que eu vou ouvir, e essa música em específico foi Led Zeppelin. Eu estava ouvindo Led Zeppelin, rock and roll, super, aquela batida, guitarra, e uau, uau, uau. Tava com um copinho de café na mão, como se eu tivesse um copo de bebida na boate. Quando eu percebi, quando eu olhei, falei, poxa, né, precisava estar um pouquinho mais, precisava de uma dose de alguma coisa. Então eu tive que parar com isso. Foi uma luta, foi com dor. Não foi falar, então eu vou parar de ver meus amigos e vou parar de ouvir rap e rock, não. Isso foi uma luta interna muito grande. Porque um lado meu falava... Até pra gente aceitar, isso é difícil, né? Sim, é claro. Um lado meu falava, não, Rafa, que isso? Vai parar de ouvir música por causa disso? Que bunda mole que é você? Né? Então vem essa cobrança. Porque outras pessoas não tiveram problema no grau que eu tive, que nós tivemos. Não precisaram fazer essas mudanças. Precisaram fazer, com certeza, outras. Né? Mas não precisavam... Eu já tive que alterar tudo isso. Então, eu sei que no meu caso não funcionava para eu parar de usar droga, porque eu tentei muitas vezes antes dessa internação, uma mudança geográfica, eu mudar, não, estou morando no bairro X, vou mudar para o bairro Y, que lá não tem lugar onde que vende. Pô, o problema estava dentro de mim. Até porque então, a gente tem um olho clínico. Radar. A gente chega, olha, a gente sabe quem usa, quem que não usa. É uma coisa assim que, para quem não vive esse mundo, a gente chega no ambiente e a gente sabe, aquele usa, aquele não usa. Sim. Por isso que não tem aquele bate, não, eu sou santo. Não tem. Que a gente bate o olho e já sabe quem usa, quem que não usa, quem fornece. A gente cria esse radar, né? Então eu precisei fazer essas principais mudanças logo no início. Evitar qualquer contato com... E eram pessoas que eu gostava, os meus amigos, assim. Então, não eram maus, sim, mas faziam algo, uso daquilo que me prejudicava. Eles não tinham atingido aquele grau de dependência que eu atingi, não fizeram as coisas que eu fiz, então para eles era normal. Né? Então, eu olhava eles vivendo normalmente, com... emprego, casa, carro, e eu tinha perdido tudo. Eu queria ser como eles, eu sabia disso. Agora, né? Você tocou num assunto fundamental. Agora, o que leva uma pessoa, né? Na verdade, assim, eu vou explicar para quem está lá em casa. A adicção, eu não sei dizer, eu vou colocar um link aqui embaixo, mas existe um cromossomo, né? Que nós trazemos na nossa genética, que esse cromossomo, a gente não sabe como ele vai interagir, mas já a ciência descobriu que quando o indivíduo ele ingere uma substância química que altere seu estado, pode ser o álcool, a própria medicação ou as drogas ilícitas, ele vai dar, como acionar uma chavezinha, opa, peraí, isso aí deu um barato. Então, quando essa pessoa, desde criança, às vezes, muitas vezes, você que está em casa, você que ensinou seu filho e buscar, olha, busca lá cerveja para mim, ou olha, quantas vezes eu vejo nos happy hour da vida aí, o pai, a criança chega querendo a cerveja, beber de colo, ele só molha a pontinha da espuminha da cerveja, do chopp, e vai lá e coloca. Nesse momento, você está permitindo, você está dando canal aberto para o seu filho usar drogas. Tudo que nós fazemos para uma criança de 0 a 7 anos vira modelo. Então, analisa o seu passado, o que você fez. Reflita sobre isso. É muito importante. Às vezes nós, enquanto pais, somos o exemplo, o mau exemplo. Então, voltando, então a gente não sabe quem tem. Algumas pessoas têm essa capacidade de ir lá, ter um barato e poder controlar a vida, mas são muito poucas. Agora, no mundo social que a gente tem hoje, é muito difícil isso, porque as cobranças, o estresse, então a gente arruma uma rota de escape, né? E vai para a droga.
Só que é importante. Eu fui pro crack, pra cocaína, você também foi para esse tipo de droga. Agora tem gente que vai para comida, que vai pro sexo, que vai para pornografia, que vai para mentira. E a doença é a mesma. A forma de canalizar isso que é diferente. Quantas pessoas... Eu dou aula para criança, você sabe disso, numa faixa etária, fazendo um trabalho de prevenção entre 9 e 13 anos, adolescentes e adultos, pais, para as famílias. Então, nós já percebemos crianças, né? O meu filho hoje ele tem 4 anos, ele pega aquele computador de mão, ele domina aquilo ali. Então assim, quantas pessoas estão viciadas na internet, nas redes sociais, perdendo um tempo útil de vida e não consegue ficar 2 horas sem ver se chegou uma mensagem. Então é muito sério, essa pessoa está canalizando isso. Então assim, nós canalizamos para a droga. Então assim, o que existe por trás desse comportamento? O que nos levou? Então, para você entender, para você que é usuário, para você que está querendo, está passando por uma dificuldade muito grande, então assim, você precisa entender qual que é a causa que leva você a ter esse comportamento. Enquanto você não souber qual que é a causa, não tem como você tratar. Se você não sabe qual que é o seu inimigo, não tem como você sair atirando para tudo quanto é lado. Você precisa saber quem é seu inimigo. Você precisa colocar um alvo no seu inimigo e dizer, olhar para ele de frente, lidar com ele de frente. E nisso nós podemos te ajudar. Como você vai lidar com isso? Como você vai ajudar seu filho a lidar com isso? Como você vai ajudar alguém que você ama a lidar com isso? Então essa é a parte mais importante. Como que eu vou lidar com isso de frente? Às vezes a pessoa está escondendo. Quantos e quantos casos nós vimos nas reuniões em que teve caso em que a mãe foi com um filho adulto, pai de família já, a mãe ficou escondida num quarto, enquanto o filho estava do outro lado, num outro quarto, usando o crack. E olha, é pessoa que trabalha em multinacional. Então a droga, o problema da droga não é só para o pobre. É para o cara que tem dinheiro, para as famílias abastadas, na grande sociedade. Por que nós criamos esse programa? Por que eu criei esse método aqui? Porque é difícil de uma pessoa chegar aí num grupo de ajuda. É difícil você reconhecer que você tem um problema. É difícil você saber para quem pedir ajuda. Então eu passei por todo esse processo da droga, de sair da droga e de ajudar pessoas. Então criei um método que funciona. Mas a pessoa quer querer. Por que eu não estou fazendo esse programa para ajudar o usuário lá? Porque ele não quer. Então quem pode fazer alguma coisa é quem está em volta. E essa pessoa a gente precisa instruí-la e libertá-la. Eu acho que essa liberdade que é a grande... nós precisamos libertar essas pessoas que são codependentes. Porque o dependente ele está manipulando essas pessoas para manter o vício. Sim. Enquanto você não tem vida, esse pai, essa mãe, essa esposa não tem vida. A sua vida acabou. E você não sabe o que fazer. Então a primeira coisa é entender esse processo. Entendendo o processo você vai saber, porque daí, uma coisa muito interessante, quando o último grupo que nós montamos, um grupo de pessoas decidiu montar um grupo de ajuda às famílias, né, que são atendidas por algumas instituições, né? Então essas pessoas, sabendo do meu perfil, de tudo que eu tinha passado, e que eu já era coordenador de grupos de autodesenvolvimento em outros lugares que eu morei, eles falaram assim, vamos montar um grupo? Né? Eu falei, beleza, só que tem algumas regras. Daí a gente marcou uma reunião no dia 25 de novembro de 2012. Então nos reunimos lá, e a primeira coisa, para quem quer trabalhar com autodesenvolvimento, com grupo de ajuda, a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Então se você vai falar para um pai de família, para alguém, para não usar o álcool,
você não pode beber, você não pode fumar, porque a minha palavra é sim, sim. Então tudo que eu, Fernando, falo, eu faço. Inclusive eu estou há 1 ano me tratando para emagrecer. Por quê? Porque começou a apresentar pessoas nesses grupos que elas têm a compulsão por comida e não sabem como controlar. Então assim, eu tive que passar por um processo, estou passando por esse processo para eu poder dizer, olha, você vai fazer assim, que vai funcionar. Porque a chave que eu desenvolvi, que é a chave que nós desenvolvemos para controlar a nossa adicção, a gente está usando para fazer outras coisas. Né? A chave você usou agora para passar no vestibular, está usando para fazer outras coisas. Sim, para mudar meu comportamento, para saber como eu lido com as pessoas ao meu redor. Agora tem outros desafios. Então, como eu consegui fazer essa mudança? De parar de usar crack, de sair da rua, de me tornar uma pessoa melhor, eu posso usar tudo isso para outras coisas. E é isso que eu tenho feito. Não é fácil, mas é possível também. Estou melhorando um pouquinho assim. Graças a isso, graças a este método, né, de mudanças que eu posso aplicar a cada 24 horas. Eu tenho um programa que eu coloco uma meta e sigo. Né, depois eu tenho no dia seguinte uma nova e por aí vai. Funciona. Isso seria parecido com um trabalho de coaching, né? Tem a ver. Né? Só que o coaching, para quem quer montar um empreendimento, né, ele tem um objetivo. Ele está livre desses sintomas emocionais, psíquicos, espirituais. Então fica mais fácil de tomar algumas decisões e ser eficiente. Agora, pegar alguém que traz consigo os problemas da adicção, dos vícios, do comportamento doentio, em todas essas áreas que nós já acabamos de dizer aqui, é muito mais complexo. Você precisa ter uma bagagem grande, né, e estudar o comportamento humano. Assim, no grupo, mudança, tudo aquilo que a gente fala, a gente precisa cumprir. A gente já falou aqui a respeito de... ainda hoje a gente ainda vive esse dilema. Hoje, depois de prestes a completar aqui 8 anos, você ainda tem aquele desejo, aquela vontade? Você sonha ainda porque no início a gente sonha que está usando droga. E eu lembro que uma recaída minha, eu sonhei, era uma recaída de 3 meses, eu sonhei e estava querendo ficar, outro dia fui lá e usei droga. Né? Como que é isso para você? Como que é isso hoje? Eu até conto assim de uma maneira meio engraçada, porque de dentro da clínica até os primeiros anos fora, assim, eu sonhava com a droga, eu sonhava que eu estava usando droga, e eu odiava acordar, porque o sonho era o que eu queria estar vivendo. Mesmo depois de ter saído da clínica, mesmo depois de já ter provado um pouco da vida limpa, de ter inserido, então, sonhava que eu estava lá no meio das drogas e tudo, acordava, aquele despertar era ruim para mim. Assim, poxa, mas eu queria voltar a sonhar. Eu sonhava com muito mais frequência. Hoje em dia, geralmente depois de algum problema emocional, sei lá, às vezes a gente briga dentro de casa com alguém, briga no trânsito, ou sofre uma frustração no trabalho, eu quero ter aquela promoção, não recebi aquela promoção, eu mereço. Né? Então gera aquele desconforto emocional. O próprio inconsciente, eu acredito, né, não sou especialista nessa área, mas que o próprio inconsciente traz algo que nos trazia um alívio, né, que no caso do dependente químico é a droga. Então hoje em dia eu ainda sonho em mas geralmente eu briguei um pouco antes de eu dormir, ou com a esposa, ou tive algum problema, eu acabo sonhando com o que eu estou usando droga. A diferença é que hoje eu chamo de pesadelo. Né? Hoje, antes era um sonho, sonhar com a droga, assim, nossa, estou sonhando. Hoje é um pesadelo, então despertar desse sonho é um alívio. A realidade agora é muito mais gostosa do que era lá atrás, porque antes a realidade que eu queria era estar usando droga. Então sonho, bem menos do que antes. Eu sei a fonte é frustração, é briga, então o inconsciente já busca essa droga, só que hoje é pesadelo, né? Eu desperto e falo, nossa, graças a Deus não passou de um sonho, e a vida, mesmo com os problemas, com as dificuldades, é muito melhor do que qualquer alívio que a droga possa trazer para mim. Então assim, você falou uma coisa interessante. Então para você que está tentando parar de usar droga, mudar um comportamento, o Rafael acabou de dizer aqui, eu quero
esmiuçar isso. Estou querendo ficar limpo, estou com desejo, sonhei, né? Primeira coisa, você tem que aprender, né? Buscar sua força superior. Nós não estamos falando de religião, de religare, né? Na verdade de religare, de você se religar à força superior, se religar ao Pai, né? Mas assim, antes de você, o Rafael falou de música, então assim, música, filmes, né? Você lê livro. Não assisto mais nenhum filme que eu gostava, que tinha uso de droga e que o herói é sempre o bandido. Nada disso, isso me deixa mal. Eu sonho com droga e tudo dessa mudança. Bem lembrado, eu não tinha lembrado disso. New Jack City, essas coisas, não assisto mais nada disso. Então, vou ver desenho animado, busco um filme romântico, algo mais espiritual, assisto palestra, palestrante de filosofia, de coach, um monte de coisa, né? Às vezes não é nem o que eu quero fazer, porque eu gosto desse tipo de filme, me dá uma emoção, só que no final, depois me deixa mal, então essas mudanças... Até aqueles filmes suspense, a gente não fica ali aflito, tal, né? Suando, então esse tipo de emoção não faz bem para nós. Daí assim, mas isso é chato demais, você não bebe, você não sai, você não pode ouvir música, você não pode... Tá, então não vale a pena viver. Porque o usuário ele vai falar isso, então não vale a pena viver. Agora, o que vale a pena viver hoje? Por que vale a pena viver? Por que vale a pena lutar? Por que vale a pena passar aquele momento? Vem aquele desejo que nos toma, né? Eu sempre digo, pensamento, sentimento, ação. O usuário de droga, na ativa, ele está só na ação. Então ele vai ter que passar a controlar o sentimento para não chegar na ação. E antes disso, no pensamento, é o que nós estamos falando. Não vou assistir filme para eu não pensar, para eu não sentir, para eu não agir. Né? Não vou ouvir música para eu não pensar, para eu não sentir, para eu não agir. Né? Existe uma técnica que explica como que faz isso. Né? Então assim, pensamento, sentimento, ação. Então você corta o pensamento, você não tem sentimento, não tem ação. Tá? Agora, estou com vontade. Qual que é o jogo? Né? Qual que é a técnica que a gente usa? A técnica você pode usar que eu fiz. Então assim, tive vontade de usar droga. Às vezes a gente dá, né, vazão àquele sentimento, coisa. Aquilo vai devagar. A recaída, a gente que trabalha com um grupo de autodesenvolvimento, eu canto a bola, você está se preparando para recair. Por quê? Porque a pessoa ela vai preparando a recaída. Nós preparamos a nossa recaída. Então, como que a gente lida com isso? Passei para usar droga? Então, nós precisamos fazer um registro. Como que é usar droga? Então a gente pensa, porque a droga ela traz um prazer instantâneo. Então a pessoa está tendo, sabe, a droga ela traz uma velocidade tão grande, esse prazer, isso, que é uma coisa assim, difícil de lidar. Então a gente precisa criar uma barreira para isso. E como que é a barreira? Você, às vezes, escrever como que você se sentiu durante o período que você usava a droga. Tudo de ruim. Você precisa, na hora que vem o desejo, você precisa lembrar assim, olha, eu não quero voltar a viver daquele jeito. Eu, Fernando, não quero voltar para aquele motel. Eu não quero voltar a querer a tirar minha vida. Eu não quero voltar a viver pela droga. Eu quero ter algum outro tipo, e qualquer coisa. O pior dia da minha vida hoje, né, ele não se compara, né, ao melhor dia usando droga. Então a gente acaba... Como que é isso para você, Rafael? Bom, eu, por exemplo, não parei de ter desejo de usar droga. Né? A diferença é que eu não tenho mais a vontade 24 horas por dia. Tem dias que eu nem lembro que eu sou um adicto em recuperação. Né, que eu já tive problema, mas a verdade é que nessa situação, quando há o desejo, eu sempre preciso lembrar daquele sofrimento. Então eu acho que a dependência química, uma das chaves que a gente tem que girar é que a gente sempre tem que lembrar do sofrimento. Porque é muito fácil lembrar do prazer que a droga dá. Então quando a minha cabeça vem e eu permito, quando vem na minha cabeça o uso de droga e eu permito que esse pensamento flua, vai mais além, e que eu percebo que eu estou lembrando da parte prazerosa, daquelas coisas boas. Eu imediatamente aprendi um padrinho meu, ele chamava de PAN, pensamento antinegativo. Né? Eu imediatamente já lembro
de que eu morei na rua, de que eu comi do lixo, que eu apanhei na cara, que eu já chorei para usar droga, porque eu queria, eu chorei porque eu não tinha, então eu tenho que lembrar do ruim. Né? Existem um monte de ferramentas, muitas vezes eu faço a oração da serenidade, né? Lá no início, porque a vontade era maior, né? Então eu já fazia uma oração, né? Já pedia a um poder superior para me ajudar. Eu posso ligar para um amigo, se eu tomar, eu posso ligar para o Fernando, pô, não estou legal, não estou bem e tal, me ajuda. Então tem diversas coisas. A questão que eu acho, assim, pelo menos particularmente, Fernando, vontade a gente tem de várias coisas, né? Então muitas vezes eu tenho vontade de comer uma lasanha e estão servindo hoje arroz, feijão e bife. E o meu desejo, a minha vontade é uma lasanha. Tem desejo sexual por uma outra pessoa. Você está andando na rua, você olha uma pessoa que te atrai, olha só que pessoa atraente, né? Para não falar outra palavra. Por que eu não vou nesse momento e pego aquela pessoa, se eu estou com vontade? Eu consigo me controlar. Então comecei a perceber, se eu consigo controlar isso, se eu consigo controlar meu desejo por um refrigerante, estou internado, eu quero tomar uma Coca-Cola, me serviram um suco de uva. Né? Ainda bem, mas eu quero uma Coca-Cola. Como é que eu consigo controlar isso? Eu também consigo controlar o desejo da droga. Mas porque eu fiz essa abstinência. Se fosse um dia depois de ter usado droga, jamais teria feito isso. Então, quando vem o desejo, eu tenho essas diversas ferramentinhas. A diferença é que hoje o que me dá é uma vontade. Antes era necessidade. Né? Eu não necessito mais da droga para ser feliz, eu não preciso mais da droga para realizar qualquer tipo de tarefa, eu não preciso mais da droga para ir ao banheiro, para ter uma relação sexual, para nada. Então algo até polêmico, eu não me considero mais dependente químico das drogas. Né? Eu sou um adicto em recuperação, mas não dependo mais disso. Consegui superar. Foi uma luta, né? Tá sendo uma luta. Então não sei se eu respondi a sua pergunta, eu acho que eu fugi um pouquinho dela. Né, mas eu falei do filme, eu lembrei, até citei o nome do filme aqui no vídeo, né? Tem uma cena nesse filme que eu falei, New Jack City, é um filme americano de gangue e tudo, em que um personagem acaba progredindo no uso da droga e ele está usando crack chorando, porque ele não queria estar usando. E eu assisti esse filme antes, e eu olhava assim, nunca imaginava que um dia eu seria aquela pessoa, porque isso aconteceu comigo, né? A vida não é chata porque eu parei de ouvir certas músicas, porque eu não encontro mais outras pessoas. A vida tem a sua normalidade, tem o seu lado chato, tem o seu lado bom. A vida com as drogas também não era só maravilha, só era quando estava sob efeito de droga, pelo contrário, era muito mais difícil. A vida é normal. Então hoje eu procuro encarar a vida com o real tamanho dela. O meu quinhão de dificuldades, o meu quinhão de coisas que eu não gostaria que acontecesse, que é inerente à vida. Sim. Dificuldades, perdas, derrotas, frustrações. Né? E tem momentos maravilhosos, assim, sabe? De poder estar tomando um café com um amigo no shopping, de ver o nascimento de um filho, de constituir uma família, de um sobrinho. Né? Então, vale a pena. A questão é que a gente está acostumado com aquilo que você falou, é muito rápido a droga. É na hora, eu quero alegria. Ela entorpece a nossa percepção. É na mesma hora. Então hoje as coisas são um pouquinho mais trabalhosas, né? Um pouquinho, para não assustar vocês, mas as coisas, para conseguir essa alegria, é necessário muito mais trabalho. Eu costumo dizer que quando eu estava naquela vida, né, até aonde eu estava, eu tinha muito menos dificuldades do que eu tenho agora. A minha única dificuldade, Fernando, naquele lugar lá, era conseguir dinheiro para a próxima dose. Era a única dificuldade. Sim. Supriu isso, a vida era fácil. Né? Hoje em dia eu tenho que lidar com a minha dependência química, eu tenho que lidar com trabalho, com dinheiro. Eu não tinha contas a pagar, né? Hoje eu tenho contas a pagar. Hoje a vida é muito mais plena também de dificuldades. Né? Mas faz parte, eu aceito isso, a vida como ela é. O que eu posso mudar eu me esforço, para mudar o que eu não posso eu abraço. Às vezes nem sempre sorrindo, que maravilhosa essa... a oração da serenidade no final fala, né? Aceitando as dificuldades como um processo como é que você que... Para alcançar a paz. Para alcançar a paz. Então eu encaro essas dificuldades como um processo de crescimento. Né? Então assim, de qualquer forma é difícil. Mas não é impossível. Mas existe uma coisa... Eu ouvi uma fala, certa ocasião, de
um palestrante que ele diz o seguinte, né? Eu não me lembro aqui quem que é o palestrante, mas ele fala assim, a pessoa que consegue sair da drogadição, que consegue controlar a adicção, ela faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Você será capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. Sabe, qualquer coisa. Se você acha que passar no vestibular para medicina, numa faculdade hiper reconhecida, é fácil. É fácil. Qualquer jovem aí faz isso. Qualquer pessoa faz isso. Né? Você enfrentar desafios é fácil. Então, por quê? Para você conseguir controlar-se, né? O conhecimento de si mesmo, para você fazer um inventário moral de si mesmo, para você ir lá no fundo de si, de reconhecer os seus erros, ter humildade de olhar para frente e de falar assim, só por hoje eu vou, você ir reconstruindo a sua vida passo a passo, tijolinho a tijolinho, isso vai te dando um fortalecimento, porque você vai ter que construir uma base sólida, um alicerce, né? E essa transformação vai levar você a fazer coisas assim, que como nós jamais imaginaríamos que conseguiríamos, né? Eu passei em 9 vestibulares, eu consegui me formar também. O Rafael recentemente ele veio e falou assim, cara, eu passei no vestibular, eu fui lá, dei um abraço nele, cara, que legal, você passou! Pô, você fez vestibular, você passou fazendo uma universidade estadual, reconhecida, é muito legal! Olha a vitória! Então assim, a gente precisa vibrar por vitórias no nosso dia a dia. Cara, só por hoje, olha, eu consegui fazer tal coisa, eu consegui fazer... Então a gente precisa vibrar. Então, não é porque passei no vestibular hoje. Não era o nosso objetivo, né? Então, assim, durante o percurso, nós precisamos, né, fazer medições diárias de que, assim, eu consegui viver hoje 24 horas. Cada dia é uma vitória. 1 minuto de cada vez. É esse jeito que a gente vai conseguir fazer as medições da nossa vida, né? A sua família, as pessoas que estão à sua volta. Se você está querendo ajudar um familiar seu, você precisa entender isso. A gente precisa vivenciar isso, né? E vale muito a pena. Vale muito a pena lutar. Vale muito a pena a gente estar vibrando, né, por essas nossas conquistas. Então, o bate-papo de hoje, ele é nesse sentido de, lógico, falar, contar a nossa história, de poder dividir isso com você, mas que trazer esperança de que é possível. Agora, a margem de eficiência do programa vai depender de como a gente consegue acessar essas pessoas. E para acessar essas pessoas que, como nós, já estivemos lá, o êxito disso vai depender muito mais do nosso trabalho. Agora, existe meios de você facilitar com que isso seja mais leve, mais fácil. Existem formas de você ajudar essas pessoas a conseguirem fazer isso. E é através de você. Você é uma chave fundamental nesse processo. E saber lidar com isso é fundamental. Entender essa doença como um todo. Eu acho que começa por aí. O que você pode colaborar enquanto eu vou preparar uma coisa aqui especial, né? A gente está chegando no final desse vídeo, desse bate-papo. Eu acho que, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se você gostou desse bate-papo, aciona o sininho, aciona o sininho ali. Deixa uma mensagem aqui, faça uma pergunta que a gente vai responder, porque eu vou trazer uma coisa agora, enquanto o Rafael vai falar aqui, fantástica, muito legal. Bom, eu não contava com esse encerramento que o Fernando ia me colocar para falar. Por um lado, eu não me acho mais especial que ninguém, né? Como eu disse, eu não sou o único que fez esse processo, né? Eu conheço muitas pessoas, muitas eu estou exagerando, mas eu conheço algumas pessoas que estiveram lá onde eu estive e que hoje conseguiram superar também, que estão fazendo faculdade, que estão vivendo com a família. Isso é ótimo para que eu não me sinta como se só eu conseguisse.
Então, se eu e outras pessoas naquela situação conseguiu, outras pessoas podem. Você não precisa chegar no ponto onde eu cheguei. Né? A adicção, a dependência química é progressiva, só que ela não precisa progredir até o ponto de você ou da pessoa que você está cuidando more na rua, a pessoa morra ou acabe numa prisão por toda a vida, ou numa instituição mental porque perdeu as faculdades mentais. O que eu quero dizer é que é possível, não precisa chegar onde eu cheguei. Tá? Eu conheci muitas pessoas que foram um pouco antes do que eu, não chegaram aí onde cheguei e conseguiram voltar, outras que infelizmente morreram ou ficaram loucas. Né? Eu estive a um passo de morrer, eu estive a um passo de ficar louco por causa das drogas. Então, só por hoje não vai ser esse o meu destino. Então, obrigado pela oportunidade, Fernando, de falar. Eu agradeço e espero ser útil aí a vocês. Contem comigo. Né? Não esqueça de assinar o canal e essas coisas. Obrigado. Bom, agora eu vou falar uma coisa que é pessoal minha, né? Eu, numa certa ocasião, estive no Maranhão e, como eu não faço uso de bebida alcoólica, eu encontrei por lá o Guaraná Jesus. Então eu uso isso de uma forma simbólica, né? Inclusive essa latinha aqui eu ganhei do Rafael. Ele recentemente esteve em São Paulo. E como a gente sempre comemorou, né? Eu trouxe algumas latinhas durante esse tempo que a gente se conhece, prestigiando e assim, premiando o esforço que o Rafael fazia em cada ano que ele ficava limpo, em cada vitória que ele tinha, que nós tínhamos, né? Sim. Então, assim, as hoje crianças eram assistidas lá também. Eu já vi você entregar para as crianças que se esforçavam para ser melhor. Então, tem um monte de gente boa aí. Sim, não? Tem muita gente que já ganhou o Guaraná Jesus aqui. Às vezes eu peço para os colegas que estão no Maranhão trazer. Então, é sempre um momento muito especial, né, que a gente tem de poder. O fabricante do Guaraná Jesus talvez nem saiba, né, disso Você não está sendo patrocinado não, né? Não. É uma boa, vamos pensar nisso aí. Né? Sim. Então, assim, por ser Jesus, que para mim tem um significado muito grande, né? E por ser uma forma, uma ferramenta de vitória, de prestigiar. A gente não brinda com um monte de coisa, então assim, eu brindo com o Guaraná Jesus. Então eu vou abrir o Guaraná Jesus aqui. A gente tem que celebrar, gente. Lembrando que ele é rosinha. Ó, Guaraná Jesus, rosinha aqui, ó. Então, obrigado. Que a gente possa tocar corações e dar a certeza de que a saída, de que a gente pode encarar tudo isso de frente e ter, não o final, porque a gente não está no final, a gente está só no início de uma grande vitória, e essa vitória ela precisa ser prestigiada, precisa ser degustada serenamente, né? 1 minuto de cada vez e só por hoje, porque afinal o trabalho é meu, ele é individual e ele é intransferível. Tem um gosto diferente, né? Mais gostoso esse Guaraná. Tem um gostinho de chicletes, tá bom? Pessoal, votos de muita paz. Obrigado pela sua atenção, você que ficou aqui com a gente até agora. Tá? Se tiver alguma pergunta, faça uma pergunta. Vamos divulgar esse tipo de informação e durante os próximos vídeos a gente vai trazendo informações importantes nesse sentido. Tá bem? Fica com Deus e muita paz a todos.